Não adianta a empresa falar que é muito boa, mas ela, quando você olha para o histórico de ROIC, alocação de capital, ela não gera valor ao longo do tempo, né? E o ROIC sozinho, ele não é uma métrica por si só. O ROIC, ele tem que ser olhado junto com a métrica de capital investido. Tem um retorno de 1000%, mas em cima de quantos reais? O Warren Buffett, ele falava o seguinte, você tem 1000 KPIs para olhar, qual que você tem que olhar? É o pricing power, porque se a empresa está com problema de custo e ela tem problema para repassar o preço, é porque todo o resto está errado. O principal erro dos gestores, na nossa concepção, é quando o gestor casa com o papel. Como não casar com o papel? A gente define o que a gente espera que aconteça ao longo do tempo. Então, se ao longo do tempo algum desses fatores não ocorre, realmente revisita o caso e zera a posição. Muitas posições vendidas que a gente tem hoje já foram posições importantes compradas na nossa carteira. Então a gente desenha a nossa tese de longo prazo, mas a gente foca no curto prazo. O curto prazo ele muitas vezes vai corroborar ou vai contrariar a sua tese de longo prazo. Falar com o Elian Wang. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado, ele é formado em administração de empresas pela FGV e é o sócio e head de equities da AZQuest. E dentre os fundos que está sob a sua gestão lá na AZQuest, tem o AZQuest Small Mid Caps FIC FIA, que nos 15 anos de existência acumula um retorno de 585% contra 80% do índice de Small Caps. O Elian não olha só Small Caps, mas aqui a gente vai falar principalmente de como fica a rotina do gestor, se ele tem uma predileção por Small Caps ou por Blue Chips, falar um pouco da evolução desse mercado de Small Caps ao longo de toda a sua carreira, e também, obviamente, como é que está a carteira dele nesse momento, quais são as oportunidades que ele enxerga no mercado. Bom, Elian, obrigado por aceitar nosso convite aí para esse evento especial do Market Makers. Bom, boa tarde, Salomão. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando um pouco mais sobre as nossas teses, como a gente investe. Elian, bom, a gente já teve outros papos. Você é um cara que tem um histórico muito legal aí de performance, um histórico muito bacana no mercado, mas queria que você falasse um pouco, focando mais no universo de small caps. Todo esse tempo aí de experiência de mercado, como é que você vê a evolução do grupo de small caps, pensando até em relação com as empresas, hora de fazer análise, enfim, o quanto que mudou essa classe, se as oportunidades estão mais óbvias agora ou antes era mais claro, enfim, como é que evoluiu isso? Não, legal, é uma ótima pergunta. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu comecei no mercado lá em 2003 e logo em 2007 eu comecei a focar num fundo de small caps que chamava Gallias, né? Uhum. E a história das empresas, principalmente essas de menores capitalização, ela era muito diferente do mundo atual. Então, para começar, a comunicação. Ela não era profissional. Então, quando a gente mandava um e-mail ou pedia uma reunião com a empresa, na época não existia call, né? Não existia video call. Isso daí é uma invenção nova da pandemia. Mas eles nem tinham uma área de RI muito bem estruturada. Muitas vezes quem recebia o e-mail era diretamente o CFO. Ele nem tinha diretor de RI ou gerente de RI que seja, né? Não tinha uma área de RI estruturada. Então, você falava direto com o CFO ou com o presidente, né? E um outro ponto também que é muito interessante é a questão da profissionalização das empresas, né? Então, a gente olhava, por exemplo, uma empresa bem small caps, bem antiga, que a gente olhava era a Bardella, existe até hoje, né? Que ela faz ponte rolante, faz máquinas e equipamentos, né? E dentro do balanço dela tinha coisas da pessoa física do dono da empresa. Então, eles tinham, por exemplo, investimentos que não tinham nada a ver com a empresa. Tinha ações de Vale lá dentro. Por que uma empresa de equipamentos vai ter ações de Vale? Não faz sentido nenhum, né? O certo é ele distribuir, porque ele paga até imposto de renda mais alto para investir e ter ganho nesse tipo de investimento. Uhum. E a questão dos bens da pessoa física dentro da empresa. E isso aí também não era só, no caso da Bardella, era uma fazenda, eles tinham uma fazenda de pinos, que o dono passava férias ali, né? Mas a gente viu até em empresas grandes, né? A Gerdau tinha, por exemplo, o Aras da família ficava dentro do balanço da empresa. Então, essas coisas, obviamente, ao longo dos últimos 20 anos, elas foram fazendo menos sentido, né? Uhum. Porque
porque justamente por questão de estrutura de capital, otimização tributária, você tira essas coisas do balanço, então isso daí também foi melhorando. E a relação realmente, essa relação com empresas menores, de menor capitalização, era uma relação mais intimista. Então você conseguia, por exemplo, ajudar o dono, muitas vezes algumas com problemas de dívida, você falava, pô, por que você não vende esse ativo? Ou você dá alguns conselhos de como você estrutura melhor a estratégia da empresa, não só de estrutura de capital, mas a estratégia como um todo e também de comunicar, obviamente, de comunicação, né? Porque algumas delas não queriam, né? Algumas delas, elas tiveram um incentivo lá atrás, parece que tinha um incentivo do BNDES para fomentar o mercado de capitais, de incentivar algumas empresas que tinham crédito como o BNDES a abrir o capital na bolsa. Só que elas abriram porque elas foram obrigadas, não porque elas queriam. Ela não buscou o mercado de capitais com o objetivo de uma empresa que abre o capital para ter uma transparência maior, cumprir todos os ritos ali, né? Foi quase como, não me enche o saco, eu tô obrigado aqui. Exato, era um ônus ele ter que falar com o mercado de capitais. Mas algumas que queriam ficar mais próximas porque elas viam eventualmente como uma fonte de financiamento, né? Uma das que a gente investia na época era a Inepar, né? A Inepar era extremamente alavancada, inclusive um dos ativos, né? Na verdade, dois ativos que ela tinha participação era a Semat e Celpo, que foram comprados pela Equatorial. Então, depois teve o turnaround, né? Na mão de terceiros, mas ela tinha ativos bons, só que ela não tinha management, não tinha processo, tinha muita alavancagem. E na época a gente tentava auxiliar o CEO, né, o Atilano, a tentar fazer o turnaround, a reestruturação, toda a reestruturação, seja societária, seja de dívida, para que a empresa gerasse mais valor ao longo do tempo. Infelizmente não deu certo, né? Ela acabou quebrando no final, né? Ela passou por recuperação judicial e realmente teve problemas de dívida, teve que vender todos os ativos. Mas foi uma empresa que a gente investiu e teve esse relacionamento de small caps. Mas, obviamente, tem outros exemplos que acabaram dando muito certo, né? A gente já investiu em Localiza, Locamérica, a GPS a gente está desde o IPO, mas aí você vai vendo, né, a diferença. Então, essas empresas de small caps lá da época no começo dos anos 2000 eram uma postura totalmente diferente das empresas que vêm nos dias de hoje, né? A empresa que vai fazer IPO no dia de hoje, ela já entende, o mercado é uma fonte de financiamento, seja primário, seja secundário, né? Primário para eu captar dinheiro para poder investir e crescer, secundário para eu fazer uma riqueza, né? Vender. Sim, um acionista sair da empresa. Isso, então eles já vêm com uma forma, né, muito mais organizada, já tem uma área de RI totalmente estruturada, ele quer se aproximar do mercado, ele vê realmente o mercado como um parceiro de longo prazo. Obviamente que também, né, em 2020 teve seus excessos, né? Então lá na bolha, depois pós-pandemia, né, que o juro estava muito baixo, a gente viu muitas empresas que, na verdade, elas só não viram o mercado como um parceiro de longo prazo, elas viram o mercado como uma saída, né? Como realmente tipo o vendedor de carro usado, né? Compra aí, né? Compra e vou embora. Eu acho que toda fase de IPO, né, quando no Brasil a IPO não é uma janela, né? Ou você aproveita aquele momento, ou sabe-se lá quando vai abrir de novo. E como você bem disse, tem empresas que vão para o mercado de capitais para buscar uma fonte de financiamento, mas tem fundo de private equity que precisa da saída, tem acionista que quer sair da empresa, então aproveita naquela janela como agora é minha vez de entrar nesse bolo aqui, porque depois eu não vou ter oportunidade. E para o investidor acaba sendo muito difícil ali, porque o tempo é muito curto para você fazer a análise se vale realmente a pena investir, né? Então, entre gera muito aquele FOMO, né? Porque geralmente épocas que o IPOs estão bombando, tudo que está comprando está subindo, né? Então o investidor fica naquela, mas se eu demorar muito para analisar, também não vou pegar esse IPO. Aí acaba vindo algumas empresas que talvez um mercado mais saudável elas não teriam aberto capital.
Sim, tem essa questão da escassez, né? Tem até um fenômeno psicológico que, para explicar isso, chama reactance effect, né? Que é tipo, o proibido é mais, tudo que é proibido é mais gostoso, né? Uhum. Tudo que é restritivo cria um desejo nas pessoas, no ser humano. Então, isso daí acaba criando um desejo. Pô, vai acabar. Você quer ou não quer? É só a última chance, né? Até o Guilherme Achê, quando ele veio aqui no Market Makers, ele falou que na última onda de IPOs, ele entrou em 4 IPOs e perdeu dinheiro nos 4. Ele falou, nossa, nessa nova onda de IPOs eu não vou entrar em nenhum. Ele foi, entrou e perdeu dinheiro. Então, até ele, né, o grande Achê, ele caiu nesse comportamento, né, nesse viés de investidor. Agora, Wellen, você não tem só small caps na sua gestão, né? Como é que você faz essa distinção, e se você faz, entre small caps e large caps, né? As empresas de maior valor de mercado? A gente não necessariamente faz essa distinção. Obviamente que quando a gente tem uma small cap, o nosso cuidado vai ser muito mais na gestão do risco de liquidez, né? Porque o que acontece, né? Voltando também para minha experiência lá em 2007, 2008, né? 2008 veio a grande crise financeira dos Estados Unidos relacionada ao mercado imobiliário. E lá realmente a gente viu o que é risco de liquidez, né? Então a gente investia só em um fundo só em small caps. Literalmente naquele momento você vê a liquidez não existir, né? Então no caso de Nepar, até vou dar um exemplo prático. Em Nepar, em alguns momentos, quando a bolsa caía lá em 2008, não tinha demanda, não tinha preço para compra, ou o preço era um preço absurdo, tipo, você quer bater aqui na pedra, né? Aqui a gente fala na pedra de comprar e vender, né? Quando você tem um bid de compra, você fala, vou bater nesse bid de compra. O bid de compra era 1 centavo. Eu falava, tá bom, você quer que eu compre? Então, 1 centavo, quer vender? Obviamente você não tem Sério que deal. chegou até É, a 1 centavo? era esse absurdo. Não, E a ação estava bem longe de 1 centavo. não, isso porque tinha momentos que nem tinha bid de compra. Então, E assim, que obviamente não é que a ação deveria valer 1 centavo, mas é que a ausência de demanda era tão grande que só havia comprador no preço mínimo da empresa. e tinha momentos que literalmente não tinha. Não tinha Nem isso tinha. nem isso tinha. Né? Então, é, É que é, assim, é legal explicar porque o investidor pessoa física, ele vê uma situação dessa, ele, ok, eu não vendo, tudo bem, fico com ela. Agora, como gestor, às vezes você está tomando resgate, precisa vender para atender um resgate ali, você nem tem a opção de vender, né? isso, mas chegou a esse extremo, né? Então, o fundo que eu trabalhava chegou num momento em que simplesmente não tinha como ele Atender o paga, resgate. ele pagar pelos resgates. Então aí teve que chamar uma assembleia e fechar o fundo para resgates por algum tempo. Caramba. Foi nesse nível, pelo tamanho do risco de liquidez, pelo problema de liquidez que foi criado. Então a gente na Quest, a gente pensa muito em perenidade, né? A gente está aqui pelo longo prazo. Ninguém está aqui para ganhar o próximo mês, o próximo ano e ir embora para casa. Ganhei um bônus de um ano, dei super certo e acabou. Não, né? A gente pensa na carreira pelo prazo máximo, o máximo que eu puder trabalhar no mercado, né? Obviamente ainda tenho 40 anos, não sei mais quanto tempo vou trabalhar, mas o prazo máximo possível. Então, tem sempre esse viés de longo prazo, então a gente pensa muito em como que a gente faz a gestão desse risco de liquidez, porque a gente nunca vai dar all-in, né? Igual no jogo de poker. Agora eu vou colocar todas as minhas fichas numa small caps. Pô, e se der errado, né? Por mais que o retorno potencial possa ser muito alto, o downside potencial vai me levar numa posição, num cenário de risco em que eventualmente eu quebre meu fundo, né? Eu corro esse risco de liquidez, né? Sendo que eu já passei por esse tipo de situação e eu vi o quanto que os clientes sofrem, o quanto que o passivo, né, realmente tem perda financeira. Eu falei, não quero, não preciso, né, correr esse tipo de risco. A gestora, a Quest tem mais de 20 anos, a gestora tem diversas estratégias, então a gente não pode sacrificar a empresa como um todo por conta de uma única posição. Então, a gente toma muito cuidado com relação
a esse tipo de cenário. Tá. Mas assim, para falar que assim, a gente obviamente olha tudo meio parecido no sentido da gente é muito disciplinado na questão da nossa filosofia de gestão, de como a gente olha as ações, de como a gente é pragmático, né? Em analisar, em falar, pô, isso vai dar retorno, esse tipo de ação vai dar retorno, esse tipo de ação não vai dar retorno e eventualmente pode ser uma posição vendida, e a gente pode ganhar dinheiro nos outros fundos em posições vendidas, né? Então a gente tem uma visão mais pragmática e obviamente também a questão de horizonte de investimento tem que ser mais de longo prazo, né? Porque o risco de liquidez, né? A questão de mobilidade, ele vai ser muito menor, né? Você não pode entrar comprando e vendendo, sei lá, uma Wilson Sons, que é uma posição que a gente tem agora, né? A gente não vai entrar comprando e vendendo todo dia, isso não é impossível, né? Agora, uma Petrobras, a gente pode fazer isso com maior facilidade. Tá. Risco de liquidez, de fato, é o grande risco ao investir em small caps, mas quais são as oportunidades? Em outras palavras, o que faz você ter small caps na carteira em um determinado momento ao invés de ter uma large cap? Tá. Eu vou falar um pouco sobre como que a gente analisa, né? Que são as empresas que a gente considera boas, né? Então, a gente considera 3 fatores para a gente achar que para definir como a empresa é um bom investimento. Primeiro, questão de histórico de retorno sobre investimento, pô, então não adianta a empresa falar que é muito boa, mas ela, quando você olha para o histórico de ROIC, alocação de capital, ela não gera valor ao longo do tempo, né? E aqui, um caveat, né, que também um conceito que eu acho que é muito repetido e a gente é um pouco mais crítico. Não adianta a gente ficar só repetindo ROIC. O ROIC sozinho, ele não é uma métrica por si só. O ROIC, ele tem que ser olhado junto com a métrica de capital investido. Porque é como se você falasse, eu tenho um retorno de 1000%, mas em cima de quantos reais, né? Se eu posso colocar só 10 reais em cima desse retorno, ok, não vai mudar a minha vida. Agora, se eu posso colocar 1 milhão, 2 milhões, pô, isso daí... É o quanto você pode reinvestir esse ROIC. Exatamente, porque a combinação dos dois é que gera o conceito do EVA, que é o Economic Value Added, né? É o ROIC Spread vezes o Invested Capital. Então, não adianta também só olhar o ROIC, né? Tem que olhar sempre essa combinação. Então, acho que às vezes é muito overrated só o ROIC, né? A gente olha o retorno de o histórico de retorno do investimento, olha a qualidade do management, e aqui, obviamente, a gente vê o quanto que, por exemplo, bancos, é muito óbvio o quanto que o BTG e o Nubank conseguiram gerar de valor ao longo do tempo, isso daí é principalmente por conta de management. E por último, um fator que a gente acha que é extremamente importante, de extrema importância é o pricing power. Então, o Warren Buffett, ele falava o seguinte, você tem 1000 KPIs para olhar, qual que você tem que olhar? É o pricing power, porque se a empresa está com problema de custo e ela tem problema para repassar o preço, é porque todo o resto está errado, seja concorrência, seja regulação, estrutura de custo, que seja, né? Então, a gente olha para esses 3 fatores. E aí, uma vez investido, a gente faz o que a gente chama de roadmap, né? E por que a gente faz o roadmap? Porque o principal erro dos gestores, na nossa concepção, é quando o gestor casa com o papel, né? Então, o que é o conceito de casar com o papel? Então, na minha época, quando eu comecei, era Saraiva, né? Então, eu via vários gestores comprando Saraiva, que era uma small cap, né? Acho que a molecada nem deve conhecer Saraiva, né? Talvez. Né? Talvez não conheça Saraiva na bolsa, mas acho que passaram pela Saraiva livraria, né? Era uma livraria física, né? Hoje ainda existe livraria cultura. Mas na época ela já tinha resultados decrescentes, né? Ela perdia market share também pro mercado online e para as outras varejistas físicas, porque ela estava tentando migrar para outros tipos de produtos além de livro. E a gente via alguns gestores que, mesmo depois que a tese estava sendo desfeita, né? Realmente ela estava se provando errada, eles continuavam com o papel. Então a gente fala, esse cara casou com o papel. E infelizmente, né, aí de novo a frase do Warren Buffett.
Você pode ter sentimentos pela ação, mas a ação nunca vai ter sentimento por você. Então, não importa o preço que você comprou. Mas como não casar com o papel? O que você faz para não casar com o papel? Então, a anterior, então, quando a gente compra o papel, a gente faz o que a gente chama de roadmap, né? Então, a gente define o que a gente espera que aconteça ao longo do tempo. Então, vamos supor, comprei Hapvida e eu acho que a Hapvida vai crescer volume, número de vidas, vai aumentar a margem, vai fazer M&A e assim por diante, né? Se ao longo do tempo algum desses fatores não ocorre, a gente vai lá, né? Olha contra o roadmap e eventualmente revisita o caso e zera a posição. E a gente tem que ser muito pragmático nesse sentido, porque muitas vezes a gente consegue ganhar até dinheiro numa posição vendida. Então, muitas posições compradas que a gente tem hoje muitas posições vendidas que a gente tem hoje já foram posições importantes compradas na nossa carteira. Porque realmente a gente é bem pragmático em ver como que, não só como o fundamento piorou ou melhorou, em muitos casos, mas como que o mercado vai ter a leitura desse novo cenário, né? E aí tem outra frase que a gente usa, que é o seguinte: tenha um foco no longo prazo, mas tenha também o foco no curto prazo. Isso daí talvez você goste, porque é uma frase de um esportista lá, de um técnico do 49ers, né? É futebol americano. O meu futebol mais tupiniquim. Mas ele falava, né, de alguns fundamentos, o Bill Walsh, ele falava de muitos fundamentos de que era uma questão de liderança, porque ele levou o time que era o último lugar a ganhar 3 Super Bowls. Então, o cara realmente fez um puta turnaround. E ele falava muito de como que o comportamento fora do campo também era tão importante quanto o comportamento dentro do campo. Então, ele tinha uns mandamentos como assim, tem que arrumar suas camisas, tem que atender o telefone assim, tem que tratar o roupeiro assim. Então, isso tudo acabava influindo no resultado do campo. E aí, um dos mandamentos era esse: você tem que ter uma visão de longo prazo, saber o que vai acontecer no longo prazo, mas também tem que ter um foco no curto prazo, porque eventualmente, senão, você não chega no longo prazo, né? E a gente acredita muito nisso. Então, quando discute as teses, a gente tem teses estruturais. A gente fala, setor de saúde ele vai caminhar dessa forma, por conta de envelhecimento da população, inflação médica ela é mais alta, né? Tem problemas de distorções, mas a gente acha que isso daí beneficia, por exemplo, a Hapvida, que é verticalizado, e etc, etc. Então, a gente desenha a nossa tese de longo prazo, mas a gente foca no curto prazo, porque, eventualmente, primeiro, que você pode estar errado, né? Então, o curto prazo, ele muitas vezes, vai corroborar ou vai contrariar a sua tese de longo prazo, né? E segundo, que você pode ter posições táticas, né? Falar, eu posso até querer comprar a Hapvida, mas os M&As deram tão errados, eles estão tendo tanto problema com a integração que agora não é o melhor momento, né? Então, a gente tem que sempre também fazer o balanço das duas coisas. E nas small caps, obviamente, você tem que focar muito mais no longo prazo, mas também tem que tentar fazer esse monitoramento do curto prazo para ver qual que é o balanço, né? Mas o balanço vai tender mais para o longo prazo, dado que você tem uma imobilidade maior de posição. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta a mais sobre processo de entrada de uma ação na carteira. Você falou sobre, né, os fatores para investir. O ROIC e o quanto que pode ser reinvestido esse ROIC. Falou da importância das pessoas, né, o management. Falou de pricing power. E falou de montar esse roadmap. E que as teses são de longo prazo, mas foque no curto prazo. Pensando que small caps elas tendem a dar menos oportunidades de curto prazo, né, até pela questão de liquidez, o foco talvez seja mais longo prazo. Quanto tempo, em média, demora para começar o estudo em um small cap e colocar ela na carteira? Esse tempo não tem um tempo fixo, Salomão. Eu acho que depende muito do quanto que a gente consegue ter de acesso e assessment do case, né?
Por exemplo, o GPS é um case que a gente comprou desde o IPO, a gente carrega na carteira até hoje. Em quanto tempo a gente fez o assessment? Não deve ter, se te falar, foi em um mês é muito, né? Uhum. Porque não tem todo esse período para você vai fazer esse assessment durante o processo de IPO. Mas pensando numa empresa já listada, tem algum, talvez não por tempo, mas tem algum checklist antes de Sim, encarteirar? a gente faz muita análise de corporate access, né? Que é a gente falar com ex-executivos, principalmente com ex-executivos, né? E a gente gosta muito de conhecer a cozinha. Então, quando eles vão fazer IPO, todo mundo só fala das partes boas, né? Só contar a frente da cozinha. E aí a gente fala com esses funcionários justamente para entender quais que são os problemas. Obviamente que a gente não quer ouvir picuinha, o meu chefe era chato, ou o meu chefe era muito duro, né? Mas a gente quer entender se tem alguma. A gente quer achar algum furo na tese, ou se tem alguma parte do discurso que não condiz com a realidade. E tem Uhum. tem várias vezes que ele condiz até demais, tem várias vezes que a maioria das vezes é o contrário, né? Principalmente em processo de IPO, que você fala, nossa, a tese realmente é totalmente o contrário. Principalmente em 2020, 2021, a gente via várias empresas que não estavam nem de longe prontas para fazer o IPO, assim, estavam ainda muito desorganizadas, né? Mas é engraçado, assim, por exemplo, em Rap Vida a gente descobriu que essa questão de controle de custo, eles realmente são muito eficientes, assim, a gente achava que até em alguns momentos podiam ser até eficientes demais, mas corroborava a nossa tese de que a empresa ia conseguir controlar os custos ao longo do tempo, né? Uhum. Agora, GPS, a gente também fez muito corporate access para entender como que era o processo de integração, como que era a organização e controle de custos. E a gente viu realmente que eles têm vários sistemas e que eram muito robustos, mas assim, um dos pontos positivos e até que pode até ser um problema é que o management é muito bom, mas a gente depende desse management muito bom, né? Eu não sei quão replicável é ter esse management de tão boa qualidade ao longo do tempo, né? Por exemplo, se sair o CEO lá, o Marcelo, que é realmente um cara diferenciado, que desenhou vários dos processos que existem até hoje, pô, esse cara aqui é difícil de replicar um cara desses. E a empresa é engraçado, eles têm. Igual a gente tem um PNL da bolsa, a gente aqui em investimento, a gente está muito acostumado a ter feedback. No final é um feedback em tempo real, né? Você está vendo se o que você fez está certo ou está errado em tempo real. E ninguém discute, né? Tá lá ali o número. O cara conseguiu replicar isso na GPS. Então, ele chega pro gerente da conta e fala, ó, a sua conta aqui tá dando prejuízo nessa linha, aqui teve um funcionário que faltou e você teve que pagar hora extra, teve outro funcionário aqui que também tá de licença. Então você vê o estouro de custo ou, no caso, lucro na hora, né? Todo dia. E aí o funcionário ele é muito cobrado por isso. Então isso daí é um dos grandes diferenciais. É realmente muito difícil, porque é um ambiente de muita cobrança, muita pressão, mas que no final dá resultado. Uhum. E voltando para os nossos pilares, esse é um mercado muito pulverizado, muito grande, né? É um mercado de quase R$ 1 trilhão, muito pouco penetrado, 250 bi de penetração, né? E muito pulverizado. Então, os 10 maiores players têm menos de 10% de market share. Então, ele consegue ter o que a gente falou de reinvestir, né? Investir através de M&A, fazer aquisições, então investir em invested capital numa taxa de retorno que gera valor para o acionista. Então, o potencial de EVA a ser gerado por M&A é gigante. Mas, obviamente, tem a questão de execução, né? Então, como aqui também tem a questão de integração, cultura, execução, né? Que eles conseguem fazer 10 M&As gigantes todo ano. Pô, agora ele acabou de fazer um da Sapori, de uma de alimentos agora, e é muito grande. Então ele está fazendo ele tá fazendo a integração desse M&A até agora. Então, Talvez dos IPOs que vieram, a GPS foi uma que
ganhou o coração e a carteira dos investidores, tem tido uma performance boa. Até talvez a gente tenha um caso na bolsa que tem uma certa similaridade no quesito comprar um ativo não tão bom e conseguir implementar muito bem a minha cultura para que esse ativo melhore e entregue um resultado melhor e seja incorporado, que é o caso da Equatorial aí na bolsa. São setores completamente diferentes, mas talvez o mecanismo seja parecido em termos de colocar para dentro e melhorar, tornar mais eficiente esse resultado. Parafraseando, você que gosta de falar do Axê, o Axê fez essa comparação, né? Ele falou na carta dele que a GPS é a nova Equatorial, né? Então ele também fez muito bem esse paralelo. Boa. E, bom, pensando agora mais queria saber um pouco mais até do histórico do fundo. Teve algum case emblemático de tempo que carregou ou que demorou muito para maturar? Enfim, pensando mais naquele call de longo prazo, aquele lá que você teve a sua paciência testada até de fato conseguir ver o investimento maturar. Eu vou falar, assim, até recente esse ano e também, agora eu já nem lembro, já faz tanto tempo, mas já faz mais de 5 anos também. Mas o Embraer é um case que deu muito retorno pra gente. Vocês pegaram esse ano? Pegamos esse ano também, né? E lá atrás, as teses são muito diferentes. Lá atrás, né, no primeiro momento, quando a gente comprou, já faz mais de 5 anos, eu nem lembro agora o ano, né? Mas era uma tese de que haveria uma renovação e uma demanda muito grande de aviação comercial por parte das americanas, né? Das empresas americanas. E a gente chegou até ir na Feira de Aviação Mundial, lá em Paris, e é muito legal essa feira, porque você olha a indústria de aviação, né? Você acha que é só Embraer. É um mundo totalmente à parte. Assim, Embraer é uma azeitona, é um caroço, assim. Ela some naquele mundo. Porque a Boeing, Airbus, as fornecedoras de partes, de motores, lessores, todo mundo é muito, muito maior que a Embraer, né? E então você tem essa noção primeiro de questão de tamanho de indústria, né? Você vê realmente como a Embraer é pequena. E lá você tinha muito acesso. Então, o que acontece lá? Eu consegui falar com todas as concorrentes, né? Então, a gente falou com a Bombardier, né? E nessa viagem a gente estava com o melhor analista do setor, que é o Ron. Um analista do Bank of America. A história dele é muito legal, que ele era um engenheiro da Boeing, realmente era um engenheiro de aviação, ele realmente sabe fazer avião. E aí ele tinha uns calls controversos de produto, assim, ele falava, esse avião da Boeing vai dar errado porque o tamanho do trem de pouso não condiz com o projeto. E aí, depois de alguns anos, o projeto tinha que ser redesenhado justamente porque o projeto de engenharia estava errado. Caramba. Então, esse cara realmente entendia. E obviamente ele tinha muita credibilidade, muito acesso, né? Porque as empresas realmente respeitavam ele. Eu lembro de uma cena do CEO da Boeing chegar e falar com ele 5 minutos antes de começar a reunião. Falar, não, você não sai dessa linha, você vem aqui comigo conversar antes que eu quero saber o que você tá vendo, o que tá acontecendo na indústria. Ele realmente é um cara respeitável. Então a gente tinha esse acesso, né? Então a gente ia em reunião da Bombardier e ele, justamente nesse ponto, a Bombardier estava quase quebrando, né? Tinha questão de estouro de custos, né? Discussão de estouro de custo de desenvolvimento do novo avião. Eles realmente chegaram a quebrar. E na reunião o Ron ficou questionando justamente isso. Ele falava, não, seu projeto tá errado, você vai ter estouro de custo, não faz sentido nenhum o que você tá falando, né? Porque a empresa, obviamente, ela tentava minimizar os problemas dela. Falava, não, a gente tá conseguindo desenvolver, vai dar tudo certo. E o Ron questionava, né? Mas nessas reuniões eu tive acesso, por exemplo, aos maiores clientes da Embraer, né? Aí eu fui perguntar de umas ordens que uma das empresas colocou não só na Embraer, mas também na Mitsubishi, né? E a Mitsubishi era um projeto, nem existia, né? Era só um PowerPoint.
E não existe até hoje, né? Pra você ver realmente que não existia. Aí eu fui perguntar, né? Pô, por que você colocou ordem na Mitsubishi? Ah, eu coloquei só por estratégia, porque eu não quero ficar totalmente dependente da Embraer. A Bombardier tá piorando. Então é uma questão estratégica para mim, mas eu também não coloco muita ficha nesse projeto da Mitsubishi. Ah, ok. Então, pô, isso corroborava a nossa tese de que a Embraer sairia como grande vencedora naquele tempo, naquela hora, né? Que foi o que acabou acontecendo. Eles realmente ganharam muitas ordens. O KC, a gente tinha uma tese de que ele ganharia market share, mas demorou muito mais para acontecer do que a gente esperava, né? E na época, a aviação executiva, ela era o pior business da Embraer. A discussão naquela época, né, e nos próximos anos, era que a aviação executiva deveria ser estopada, não deveria mais existir, porque ela dava prejuízo e ainda demandava capex de investimento. E, e foi nesse contexto que a gente ganhou dinheiro, mas muito mais na parte comercial, né? Ganhou muito dinheiro na Embraer. Conseguiu realmente ter um diferencial, né? Porque o mercado não acreditava tanto nessas ordens, não acreditava na execução e que a empresa ia expandir margem ao longo do tempo. E aí veio o merger, né? E pós-merger com a Boeing, né? Veio a proposta de merger com a Boeing. A Boeing acabou tendo todos os problemas com o 737 e aí ela cancelou, teve que cancelar essa fusão. A Boeing quase chegou a quebrar, né? Então ela realmente teve muitos grandes problemas. E a Embraer acabou ficando largada. E a gente também já tinha vendido, né? A gente pegou esse run de ganho desse primeiro momento e nesse momento do merger a gente já tinha vendido. Ela falou, pô, difícil, né? Porque a gente achava que tinha muitos riscos. O cenário muda muito rápido, porque passou as ordens das americanas, eles lançaram um novo avião, mas não tinha um mercado bem definido, porque esse avião maior deles, ele ficava num meio termo entre um regional e um avião narrow body, que é um 737 e um A320, que se compete com os grandes, né? O comercial ainda não tinha virado e a defesa ainda estava demorando o KC. Então a empresa realmente ficou largada por muito tempo, né? E aí recentemente a gente viu tudo isso virar, né? E ela era uma das maiores posições do índice small, né? Faz uns 2 anos que ela era muito relevante no índice small, porque aí ela caiu e entrou no índice small, né? Uhum. Então a gente também obviamente olha o benchmark. E aí a gente ficava sempre prestando atenção, pô, o que tá acontecendo aqui, né? Vamos ver, né? Vamos sempre acompanhar de perto. Em algum momento, né, pós-pandemia, tudo virou. A gente ficou muito surpreso também, porque a gente fala, pô, comercial esquece, né? Nunca mais vai ser. Comercial esquece, tá muito mal. Executiva também, né? Defesa é uma promessa, pode ser que vire, né? Mas talvez demore mais do que a gente espere. E aí veio pós-pandemia, a demanda de aviação executiva bombou, né? Porque os ricos, eles preferem viajar de jatinho do que viajar numa aviação comercial com 100 pessoas, né? Uhum. E o jatinho é como se fosse uma Ferrari, é o equivalente também, né? Então, ele tá com a demanda garantida pelos próximos 3 anos, assim, a demanda de aviação executiva ficou muito forte, e aí nesse ambiente ele consegue colocar preço e aumentar a margem. Então, Só para ficar claro, né? A Embraer, ela atende 3 principais mercados, né? Quando fala do comercial, são os aviões normais. 175, 195, né? Aí tem defesa, que são mais o aviões Super Tucano, tem uma parte satélite, mas o principal... É uma demanda mais, vamos dizer, uma negociação com o país, né? Com o país, exato. E o executivo, que é... O jatinho. Na verdade, é a linha milionária ou bilionária, né? Que é o cara que tem dinheiro para ter o seu próprio jato. E essa é uma demanda, vamos dizer... Eles não são muito sensíveis a preço, né? Talvez a conta bancária deles, mas não ao preço do avião da Embraer. Não, é exatamente isso. Lá atrás, o que a gente olhava era a correlação entre o S&P
e bolsa, entre a bolsa e demanda de executivo, porque era muito relacionado, né? O wealth, a riqueza criada pelo bilionário é na bolsa, Uhum. não é na renda fixa, né? Então essa riqueza com demanda de aviação executiva, só que hoje agora é totalmente inelástico, assim, agora o cara quer comprar de qualquer jeito depois da pandemia, né? Uhum. É um fenômeno que acabou acontecendo. Até porque também tivemos outras fontes de riqueza que não vieram do S&P, né? Você pode pegar É, desde Bitcoin, né? Bitcoin, ou até venda de empresas. Bets, né? Não, eu nem ia falar bets, né? Mas muito mais até startups. E, enfim, acho que são outros. E até um pouco da ocidentalização região do Oriente Médio, acho que também tem uma demanda desse lado, né? Acho que isso tudo acabou ajudando um pouco nessa frente. Sim, sim, sim. E Mas só para entender, nisso você já tinha Embraer ou você voltou agora? eu voltei desde faz 2 anos, né? Que a gente voltou, né? Então a gente voltou a adicionar, e aí esse ano inteiro a gente sempre carregou uma Porque posição esse ano foi um relevante. absurdo. Esse ano acho que ela é a Sim, principal sim, alta do Ibovespa, é né? mais 100%, exatamente. Mas é engraçado, né? Porque ela saiu do índice small ano passado, final do ano passado, foi o final do ano passado ou começo desse ano, né? Mas foi recente que ela saiu do índice small. E Uhum. já entrou no Ibovespa e já foi a maior alta. Então, para você ver como também tem mobilidade. E a gente não é tão rígido, falar, pô, saiu do índice small, tem que vender. Só porque saiu do índice, eu vou deixar uma alta, sei lá, agora eu deixaria uma alta de 100% por causa dessa rigidez. Não faz sentido, né? Pô, o que sobe no Brasil que sobe 100%, né? Não é tão óbvio Sim. assim. Então, Mas qual é a tese? Eu entendi o problema que fez você sair lá atrás, a oportunidade fez você voltar, mas e agora? O que te isso. mantém em Embraer? Eu acho que assim, a gente estava otimista com essa demanda muito forte desse ano, né? Em todas as divisões. Então, a executiva já estava dado, né? Continuava forte, então era só uma questão de execução e ele conseguia entregar essa expansão de margem, né? Na parte de defesa, ele conseguiu ganhar vários países, então a Áustria, é, Holanda, Coreia do Sul, Arábia Saudita. Então o produto ele é realmente muito mais competitivo, né? Uhum. Porque aqui é questão técnica. Pô, como que você vai competir? O competidor dele é o C-130, que é a Hércules da Guerra do Vietnã, né? Pô, como você vai competir com um avião que foi criado há 40 anos, sei lá, 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás, né? Um avião totalmente com tecnologia nova. Então, uma coisa básica, por exemplo, ele tem 2 motores, o Hércules tem 4. Isso daí dá muito mais manutenção, dá muito mais problema. Então, Uhum. para você ver como essas novas tecnologias são muito mais competitivas. Então, a gente acreditava que ele ia continuar ganhando mercado e ter uma questão de margem, né? Porque quando você vende os primeiros aviões, eles são vendidos com uma margem muito baixa, porque basicamente é um produto novo que vai ser testado, né? Você é o meio que cliente cobaia, né? Uhum. Então, pô, se eu vou testar, então Testar um avião também não é é, uma coisa. exato, né? Então, à medida que ele vai ganhando novos mercados e vai saindo dessas ordens que eram de clientes mais antigos, pô, isso daí também faz a margem expandir ao longo do tempo. E na comercial, né, a comercial no mundo inteiro está tendo um problema com o motor, porque eles fizeram um novo motor. Isso daí, não só a Airbus, como também a Boeing, né? Tem um problema de falta de peça desde a pandemia que não se resolveu. Então, a questão de supply chain aqui nesse setor continua até hoje. E aí, o avião deu problema e tem, tipo, mais de 1.000 motores aí parados no chão porque tá tendo que fazer o retrabalho, né? E a Embraer, apesar dela usar o mesmo motor do Airbus, que é o que chama GTF, Gear Turbofan, né? Ela não teve esse problema, né? E aí ela consegue, também por ela ter uma escala muito menor, né? Ela entrega 70, 80 aviões, né? Tipo, 5, 6 vezes, bem menos do que Airbus e Boeing, né?
ela não tem tanto esse problema de supply chain, então ela consegue navegar, não diria 100%, ela não vai, talvez ela não consiga entregar 100% no topo do guidance de entregas, mas ela consegue navegar ok, assim, nesse ambiente. Então, essas 3 divisões, elas estão muito bem azeitadas, né? Eu nunca vi isso na história do Embraer, porque, como eu falei, eu lembro da época que você falava, pô, executivo é um lixo, né? Vamos parar. Eu era um dos analistas que pedia para eles estoparem, falar, pô, só perde dinheiro, não quero mais perder dinheiro com isso. Vende esse negócio, para, né? Eu, obviamente estaria errado. Né? A gente de mercado aberto muito faz fácil, né? Falar para eles tomarem esse tipo de decisão, mas então as 3 divisões estão super bem posicionadas. Eu acho que o que acontece? O competidor dele, a Bombardier foi comprada pela Airbus também, né? E aí eles vendem o A220, só que esse A220 também está com o backlog tomado pelos próximos 3, 4 anos. E aí isso começa a abrir espaço também para a Embraer vender a geração 2 do avião dela, né? E aí a cereja do bolo, a grande discussão do momento é o seguinte. Então a Boeing, ela realmente teve muitos problemas, assim, beirava a fraude o que aconteceu, porque os aviões caíram e eles chegaram a culpar os pilotos, era uma coisa bizarra, né? E no final do dia descobriram que, na verdade, não era o piloto, era um problema do avião mesmo. Só que isso daí deu problema para os clientes dele. Imagina, uma empresa aérea que tem 70 milhões de dólares por avião parado no chão e tem que pagar o leasing desse negócio, né? É bizarro, ele perde muito dinheiro, fora os passageiros e toda a complexidade de operação. Então, os clientes ficaram realmente insatisfeitos com a Boeing, né? Tinha até uma pesquisa que saiu que os americanos, hoje, eles pesquisam até, aumentou o número de pesquisa de qual avião que ele vai voar, porque ele não quer voar de Boeing, né? Ele evita. Então, isso daí... ele abre um espaço para Embraer discutir eventualmente fazer um novo avião, né? E competir diretamente com Boeing e Airbus. Eles até admitem indiretamente que, pô, em vez de eles terem feito o geração 2, o 195-2, talvez a melhor decisão tivesse sido lá atrás ter feito o narrow body, né? Mas olhando para trás agora é óbvio, né? Mas na época não era óbvio. Porque você ia competir com Boeing e Airbus e estavam super bem posicionados. Agora a Boeing está com esse problema de credibilidade. E se ela for fazer esse novo avião, ela tem muitas vantagens, né? O primeiro, a credibilidade, né? Porque o avião brasileiro realmente tem uma credibilidade de ser muito seguro, realmente entregar, né, o que o cliente espera. A segunda questão é a questão do investimento necessário, ele é muito menor. Por quê? Porque o principal capital que você precisa, né, para desenvolver um novo avião é o capital intelectual. Uhum. E o engenheiro do ITA aqui, né, do ITA ou da Poli, que seja, mas o engenheiro aqui, ele não tem a competição de Google, de Facebook, né, de Goldman Sachs, que seja, né. Lá nos Estados Unidos, o engenheiro, ele não quer trabalhar numa empresa de aviação. Então, para ele conseguir competir com essas grandes empresas, ele tem que ser pago muito melhor. Então, ele demanda um nível de investimento que é muito menor. Pode, tipo, chegar a ser menos da metade, né? Por conta dessa diferença, né? E a última questão o que acontece? O avião da Boeing, ele foi um puxadinho, né? Tem um documentário lá que mostra. Ele não foi feito... Ele foi feito às pressas, então eles viram a Airbus começar a fazer o A320neo, aí eles falaram, pô, a gente tá atrasado, vamos fazer um negócio aí. Mas aí, pô, se a gente for fazer, vai demorar 5 anos. Não. Faz aí um puxadinho aí, levanta as asas, coloca um novo motor e vamos ver o que dá. Por isso que deu tudo errado, né? Então ele é um puxadinho. Então, em termos de engenharia, ele não é o melhor avião em termos de desenho / eficiência que ele pode gerar ao longo do tempo, né? Se a Embraer for fazer um novo avião, pô, ele com a tecnologia atual, com o processo de engenharia que está disponível hoje, fazendo um avião totalmente novo, realmente um projeto do zero, ele consegue entregar um produto que seria muito mais eficiente do que Boeing e Airbus, que o A320 e o 737 que estão disponíveis no mercado. Então, eventualmente ele poderia tomar essa decisão e aí
pô, aí é entrar no mercado que pode dobrar o market cap da Embraer. Caramba. E nem sei se faz sentido, mas a Boeing tentou comprar a Embraer. Faz sentido hoje um movimento inverso? Não dá. O market cap da Embraer ainda é muito pequeno, né? Acho que é tipo 5, da ordem de 5, 6 vezes menor ainda que o da Boeing, mesmo depois de todos esses problemas, né? Então, seria muito difícil. Mas tem uma questão, até antes disso, né? Não é só questão de dinheiro, mas o que que acontece? Quando você vai falar de defesa, né? A Boeing tem uma parte de defesa muito grande. Aí tem a questão muito do nacionalismo, né? Uhum. Então, estrategicamente falando, o governo americano nunca deixaria. E até falando também um pouco da parte de defesa, né? Um dos sonhos dos analistas é o KC-390 entrar no mercado americano. Isso é impossível, né? Por quê? Porque quando a Boeing vai lá e vende um avião, a Boeing Lockheed Martin vende um avião pro governo, o que acontece? Eles têm que fazer um lobby gigantesco, né? E como que eles fazem lobby? Eles abrem uma planta, uma operação em cada um dos 50 estados americanos, né? Então, quando o cara vai falar, pô, não vou aumentar mais não vou mais aumentar o budget de defesa, tá bom, então a gente vai ter que fechar uma fábrica no seu estado, né? E o político, ele pensa duas vezes, então ele amarra muito bem essa parte de lobby com business, com receita que ele gera em defesa, né? Uhum. E por isso que o Brasil não consegue, mesmo que ele pode ter a Ferrari e o cara tem um Fusca que ele ainda não vai entrar, porque simplesmente a motivação do cliente não é técnica, tem Sim. tem outras questões por trás, né? Ah, entendi. Beleza. Bom, você falou aqui ao longo do papo, você citou Bardella, você falou de Inepar, e agora você falou de Embraer, que, bom, Não é bem dentre small as cap. small caps, ela tá bem grandinha, Já né? tá. Tem alguma empresa hoje na sua carteira mais com um perfil, uma small cap bem small mesmo? Hoje, assim, tem algumas que são mais líquidas, por exemplo, a gente tem uma posição em Wilson Sons, né? Que é uma empresa que tem várias operações, é uma operação de terminal portuário, ela tem um terminal portuário em Salvador, que a gente acha que geograficamente ela está muito bem posicionada, e ela tem pouca competição entre os portos que tem aqui no Sudeste, né? Os portos do Sudeste, quando a gente olha para Santos, a capacidade já está toda tomada, né? E tem muito pouca expansão de capacidade ao longo ao longo dos anos. E está tendo uma discussão gigantesca em torno de expansão e falta de área para expansão. Então, o terminal de Salvador ele acaba sendo uma bela de uma alternativa para os operadores, né? Então, ele tem esse terminal e tá super bem posicionado, tem conseguido repassar bastante preço ao longo do tempo. E aí ele tem uma outra operação de repocador e também de apoio, né? Que é mais ou menos parecida. Apoio seria um apoio para as empresas petrolíferas. Então, quando as empresas petrolíferas trazem uma plataforma, elas acabam precisando de navios locais para ajudar ela a atracar a plataforma. Mas tem uma regulação que ambas essas operações de atracação e também de apoio, elas precisam ser de navios brasileiros. Então isso limita muito o potencial de colocar oferta, né? Que seria o que atrapalharia o pricing power dessas empresas. Então, com uma oferta restrita, porque tem essa regulação que só proíbe, que só permite a embarcação brasileira, então a gente acha que as duas operações também estão super bem posicionadas para conseguir repassar preço, que é o que tem acontecido. Então a gente olha para o quanto que elas têm conseguido aumentar preço e ainda tem contrato em dólar, pô, então são operações que possuem uma taxa de retorno super saudável, né? Então, dado essas três operações, obviamente tem a parte também de estaleiro, mas é menos relevante, mas dadas essas operações, a gente acha que é uma empresa que gera muito caixa, paga muito dividendo, na nossa conta seria 6, 7% de dividend yield, né? E ainda tem potencial de ser vendida. Então, eu diria que essa é uma das operações pouco líquidas, né? Eu nem sei quanto que trade por dia.
mas é bem líquida para nós, pra gente, né? E a gente acha que tem muito potencial de retorno. Legal, legal. E alguma tese dessa, porque você contou umas histórias meio tristes ali sobre Inepar, Bardella. Alguma tese dessas empresas bem small caps mesmo que conseguiu acertar num prazo mais longo ou deu um resultado legal? É que assim, small, assim, a gente já pegou educação também, já foi muito grande, né? Embraer já foi muito grande, Rapvida a gente entrou no IPO, Localiza também quando era bem menor. Agora, small, a gente já teve Grendene também, mas muito lá atrás Uhum. e na época ela conseguia ganhar share, ela realmente estava aumentando margem ao longo do tempo, mas depois em algum momento ela estagnou, então não. Mas talvez eu diria a Localiza, que já foi no passado, mas hoje a gente já também não tem Localiza, né? Por conta de questões específicas da empresa. Mas lá atrás, eu diria que Localiza a gente pegou também por muitos anos. Seria essa, assim. Uhum. Agora, mais small caps dessas aí, não. Não me vem nenhuma cabeça agora. Boa. E, bom, diante desse cenário atual, só para já indo mais para a parte final, a gente vive um momento onde a bolsa está barata ou muito barata, dependendo da conta que você faz, mas há várias empresas na bolsa estão sendo negociadas a níveis absurdamente baratos em relação aos resultados que estão sendo entregues. Mas o ambiente político talvez não esteja dos melhores, a economia está indo muito bem em termos de crescimento do PIB, mas a Selic está em tendência de alta, pelo menos no curto prazo. Dito tudo isso, como está a sua perspectiva para a bolsa de maneira geral? Para você, há uma grande oportunidade em bolsa tendo em vista os valuations? Ou a situação pode ficar mais complexa tendo em vista os desafios fiscais, alta de juros? Eu acho que assim, é muito difícil traçar esse cenário com relação ao político, Salomão, porque eu acho que até tá brincando, o Brasil, mais do que nota 5 a gente muitas vezes precisa ir primeiro para recuperação, para depois ir para nota 5, né? Uhum. Então, a gente vê o cenário macro, primeiro as coisas pioram, o câmbio, né? Principalmente o câmbio piora, aí depois o Brasil vai lá e faz alguma coisa para tirar uma nota 5, mas nunca a gente faz uma reforma estrutural, que no caso agora está sendo discutido, pô, a gente esgotou esse modelo fiscal que só aumenta a receita. A gente precisa atacar a linha da despesa, que é um problema que é muito crescente ao longo dos anos. Só que não tem essa discussão ainda, né? Então, eventualmente, a gente vai ter mais volatilidade por conta desse lado fiscal. Mas eu acho que, assim, mais do que falar... A gente até escreveu uma carta, não criticando, mas fazendo essa reflexão, a bolsa tá barata, né? Aí a gente pega setor por setor. Pô, teve setor que teve de-rating, né? Então a gente fala, por exemplo, todos os setores ligados à China, ele vai ter um de-rating permanente. A China esgotou o modelo econômico dela, a gente explica por quê, né? Uhum. Mas não esquece, aquele modelo em que a China demandava commodities metálicas pra caramba, se esgotou, né? Porque real estate se esgotou, porque infraestrutura se esgotou. Então, esse setor de steel mining, até Suzano, né, merece um de-rating ao longo do tempo, né? Agora, o outro case, a gente dando nomes, Ambev. Ambev chegou a tradear 20 vezes lucro, né? Hoje trade 10, 11. Pô, merece esse de-rating? Merece, não cresce mais tanto, né? Consumo e varejo, né? Muitas das varejistas também tiveram de-rating. Bancos também teve uma carta muito bem escrita falando por que bancos teve uma piora de rentabilidade. Então, isso também leva a um crescimento menor. Então, ele tem que ser sempre ponderado, essa questão do múltiplo, ela sempre tem que ser ponderada vis-à-vis a perspectiva de crescimento. Dito isso, sem uma troca de governo, né, se não tiver algo parecido com a Argentina, né, que realmente o cara é mega liberal e realmente está
tá atacando as questões fiscais, né? A gente acha que é difícil ter um de-rating across the board, todas as empresas vão subir, né? A gente prefere ficar nas nossas teses de stock picking. A gente acha que a gente consegue fazer bem a escolha de empresas que vão conseguir entregar crescimento ao longo do tempo e vão conseguir outperformar o mercado, independente desse cenário macro, né? Que a gente acha que no cenário atual é muito incerto, dados esses fatores políticos. Bom, então para fechar, quais são os grandes nomes nesse momento aqui que a gente grava? Eu sei que você é um pouco mais tático do que a média dos gestores que vão participar aqui do Small Caps Masters, mas nesse momento, quem tá lá junto com o Embraer na carteira? A gente gosta de Banco Inter, até tá pensando, a Inter é um dos cases que a gente pegou também, né, desde o começo. A gente saiu depois que teve toda a questão de questionamento da rentabilidade. E aí, recentemente, eles melhoraram, né? Começaram a dar crédito, cortaram o custo e aí a gente voltou a adicionar a posição. Então, Inter é um dos cases de small caps que a gente conseguiu gerar muito valor ao longo do tempo. A gente continua acreditando na empresa. Eles têm esse plano 60-30-30, que é 60 milhões de clientes, 30 de eficiência, 30 de ROI. Então, a gente acha que eles vão conseguir entregar essas metas ao longo do tempo. Se chegar ao 30 de ROI, eu imagino que o preço dele de tela deve estar bem longe disso, né? A gente acha que no final do ano ele vai estar com mais de 20, né? Então, isso daí, teoricamente, se você conseguir achar que essa tendência é sustentável, ele chegaria no 30 de ROI. É que o 30 de ROI, hoje, eu até brinco, não sei se eles se vão gostar, mas é tipo um wannabe Nubank, né? Porque o Nubank já está lá nessas métricas, né? Ele tem 100 milhões de clientes, 30 de ROI, 30 e pouco de eficiência. Então, o Nubank realmente já chegou lá, né? O Inter, ele quer ser algo próximo disso. Mas é que acho que o mérito do Inter é naquela efervescência de bancos digitais que surgiram aos montes. Claramente o Inter, talvez o Nubank esteja numa posição mais privilegiada, mas se fosse pensar no G4 ali, nos 4 melhores, o Inter vai estar nessa corrida aí com certeza, né? Exato. Já está, né? Mas o Nu realmente é diferenciado. E a gente vê o modo como o investidor estrangeiro olha para a Nubank, ele compara com o PayPal, com Square, só com as grandes fintechs do mundo. Assim, é uma outra percepção. A gente gosta muito de utilities, né? E obviamente, case defensivo, né? Então, a gente tem Sabesp, Eletrobras, tem Copel, Eneva, também, que se beneficia nesse cenário de bandeira vermelha, tempo mais seco e tá tendo mais despacho de energia. Vivara, que apesar das controvérsias do dono, né? O seu Nelson, acho que ele é um cara que você tinha que trazer para. Acho que não. Não, brincadeira. Eu adoraria. A gente aumentou Vivara depois do Nelson Gate. A gente tinha uma posição em torno de 6 ou 5% de Vivara. Quer dizer, era mais para 6, 7, aí caiu para 5. E depois de muito estudar, conversar com a empresa, conversar com investidores, passou uma semana, quase 2, a gente voltou a aumentar a posição nela. A gente acredita que foi uma decisão acertada. Até o momento está se provando acertada. Assim, é um cara que sabe muito do que ele faz. Um pouco, não diria nem controverso, mas uma maneira não muito amistosa de lidar com o mercado. Old school. Talvez old school até demais. Não, foi uma falha de governança ali, um momento que gerou um ruído enorme ali com a empresa. Mas não dá para tirar o mérito do que ele sabe fazer ali na empresa, né? E a Vivara, como empresa, com assim, seu Nelson, tem seus moats e muito do que ela já construiu. Exatamente. A gente acha que sim, né? Apesar dos pesares, né? Da postura, da forma como ele fez todas essas mudanças, acho que a forma foi errada. Mas no final do dia, o que importa é resultado. E ele tem conseguido entregar resultado, né? Parece que o resultado do segundo tri, o terceiro tri, ele vai continuar acelerando venda, expansão de margem.
Tem questões internas, de problemas internos da empresa que ele está endereçando que a gestão anterior provavelmente não endereçava, né? Ele cita muito questão de manutenção, pós-venda, questão da fábrica, questão de imposto, né? Otimização tributária. Então, tem várias questões que a gente acha que ele está certo. No final, vai gerar valor para o acionista. Mas, obviamente, a gente trabalha com o mercado, né? E, querendo ou não, a gente trabalha com expectativa que também são gerenciadas através da percepção e a forma como você se comunica, né? O Salomão podia dar uma consultoria lá para ele. Qual é o... Mas eu bateria um papo com ele, com certeza. Não deixei até anotado aqui para trazer ele aqui. Bom, então, desse jeito a gente pode encerrar esse papo com o Elian Wang. Parabéns pelo que você já construiu no mercado, parabéns pelo resultado aí com as suas estratégias. Gostei muito do papo de Indaer, vou até acompanhar mais de perto, gostei. Um caso, uma empresa bem peculiar aí na nossa bolsa, uma empresa brasileira, né, e de fato bem legal você ter acertado essa aí. Obrigado, Salomão, parabéns também pelo programa e é um prazer estar aqui no seu programa sempre. Obrigado.